Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 33, capítulos 33 e 34 do livro de Números. Então, nós vemos aqui no capítulo 33 todo o itinerário que foi feito pelos israelitas desde a saída do Egito até aqui as portas da Terra Prometida, né? Então, vai aqui narrar esse itinerário, né? Onde eles foram acampando, né? De acampamento em acampamento, até chegar, então, aqui na fronteira aí da Terra Prometida, onde eles vão entrar e vão conquistar a terra. E lá no versículo 50 vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó, dize aos israelitas, quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis todas as suas pedras esculpidas, todas as suas estátuas fundidas, e devastareis todos os lugares altos. Tomareis posse da terra e habitai-a, porque vou-la dou. Vamos dar uma paradinha aqui. Então o Senhor vai dizer para Moisés, lá nas planícies de Moabe, então, lá junto do Rio Jordão, de frente de Jericó, onde o povo está pronto para, então, entrar na terra, né? E conquistar a terra. Deus vai dizer para Moisés, olha, Moisés, diga isso aos israelitas. Quando vocês tiverem passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, presta atenção como é que vocês vão proceder. Vocês expulsarão todos os habitantes da terra. E além disso, vocês vão destruir todas as suas pedras esculpidas, as estátuas fundidas, e vocês vão devastar todos os lugares altos. Então vocês tomarão posse da terra, vão habitar naquela terra, porque eu estou dando essa terra para vocês, diz Deus então a Moisés. Gente, vamos entender então qual que é a realidade, né? Trazendo para nós aqui qual que é a mensagem teológica dessa palavra para nós hoje. Deus então, quando ele disse para esse povo que eles vão entrar naquela terra que Deus mesmo está dando a eles, a terra prometida, a terra de Canaã, aquela terra que foi prometida para Abraão, aquela terra que foi prometida para Isaac, aquela terra que foi prometida para Jacó, aquela terra que foi prometida então aqui para esse povo que se tornou numeroso, como Deus havia dito a Abraão, conforme a promessa de Deus feita a Abraão, que de Abraão surgiria um povo numeroso. Esse povo numeroso surge a partir das 12 tribos de Israel. A partir dessas 12 tribos de Israel surge esse povo, os israelitas, né? E esse povo, então, está diante daquela promessa que começou lá atrás com Abraão, né? Aquele povo agora vai vislumbrar uma promessa que era uma promessa antiga, uma promessa feita aos patriarcas. Esse povo passou por um longo período até aqui, né? Até se tornar um povo numeroso. Esse povo foi escravizado no Egito. Esse povo, então, passou ainda 40 anos no deserto. E agora eles estão diante da promessa, né? Estão diante da promessa. Vamos pensar no que se passava na cabeça desse povo.
Um Deus que um dia falou, e Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Prometeu. Esse povo olhava ao redor de si e via que realmente de Abraão e de Sara, que era estéril, tinha surgido um povo, e o povo estava ali concreto, palpável, e eles estavam diante daquela terra, e Deus estava dizendo para eles, é o momento de conquistar a terra. Era algo palpável, estava acontecendo a promessa, né? Mas Deus vai dizer para eles que eles precisam ser radicais para tomar posse daquela terra. Um povo frouxo não podia tomar posse da terra. Um povo mole não podia tomar posse da terra. Um povo mais ou menos não podia tomar posse da terra de Canaã. Eles precisavam expulsar todos os habitantes da terra. Eles precisavam quebrar todos os ídolos que haviam no meio daqueles povos. Eles precisavam devastar todos os lugares altos. Por quê? Porque o Deus que estava introduzindo aquele povo naquela terra era o Deus único e verdadeiro. Como a própria palavra de Deus vai dizer aqui no Antigo Testamento, um Deus ciumento, um Deus que não vai aceitar que Israel seja dele e de outros deuses e de outras realidades. Aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que os mandamentos dizem, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Ou esse povo que estava diante de uma promessa feita aos patriarcas, entendia que ele precisava ser posse exclusiva de Deus para tomar posse daquela terra, ou o negócio ia ficar ruim para eles. E Deus vai dizer isso aqui logo nos próximos versículos. Versículo 54 vai dizer: distribuí entre vossas famílias, por sorte, aos que forem mais numerosos, uma porção maior, e uma menor aos que forem menos. Aí aqui Deus já vai falar como que vai ser a divisão dessa terra que eles vão ali tomar posse. Vai dizer assim: cada um possuirá o que lhe couber por sorte. Fareis essa repartição segundo as vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, os que ficarem serão para vós como espinhos nos olhos. Olha o que Deus vai dizer. Se vocês não expulsarem esses povos diante de vocês, da terra que eu estou dando para vocês, esse povo vai se tornar para vocês como um espinho nos olhos. Misericórdia! Nunca levei um espinho no olho, gente. O espinho na mão, o espinho no pé, já é horroroso. Pensa um espinho no olho, hein? Deus vai dizer, serão para vocês como espinhos nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. E tudo o que eu tinha pensado fazer a eles, eu farei a vós. Misericórdia! Deus vai dizer assim, olha, se vocês não expulsarem esse povo todo e não quebrarem tudo o que é de idolatria desse povo, eles serão para vocês como espinhos nos olhos. Eles serão para vocês como aguilhões nos flancos. E eles vão perseguir vocês na terra onde vocês habitarem. E tudo aquilo, diz Deus, que eu tinha pensado fazer com eles, eu vou fazer com vocês, porque eu não sou o Deus de uma geração mole, que eu não sou Deus de gente frouxa, eu não sou Deus de gente mole, eu não sou Deus que aceita dividir o povo com outros deuses, eu não sou um Deus que aceita um povo que não vive como povo de Deus, como povo da aliança, como um povo que acredita que eu sou Deus e sou capaz de livrar, sou capaz de libertar e sou capaz de dar essa terra a eles. Eu não sou um Deus de um povo que não expulsa os inimigos todos. Charlene, o que tem isso a ver com a nossa vida? Qual a mensagem teológica que eu vou tirar para mim hoje? Qual que é a mensagem que Deus traz para essa palavra? Meu irmão, minha irmã, ou a gente expulsa o inimigo totalmente da nossa vida, da nossa história, ou nós rompemos totalmente com o mal, ou
o inimigo ou os inimigos de Deus, ou os espíritos malignos contra os quais nós deveríamos estar combatendo, como nós vimos no vídeo anterior, ou nós vamos nos tornar amiguinhos do inimigo e eles serão como espinhos nos nossos olhos. Serão. Sinto muito, mas ou nós rompemos, e romper, é quebrar, é acabar com isso, entendeu? Porque nós somos um povo, infelizmente, a nossa geração não seria capaz de conquistar Canaã. Se a gente for juntar num saco só, ia sobrar pouca gente que ia ter coragem de entrar em Canaã e conquistar. Por quê? Porque a gente ia ser rapidinho amiguinho do inimigo. Vem cá, tapinha nas costas do inimigo, anda de mão dada com os inimigos. Vai lá, tenta conquistar Canaã e quer ser amiguinho do inimigo, gente. Como nós vimos no vídeo anterior, não tem jeito. Deus está falando assim, olha, é preciso expulsar todos os inimigos, aniquilar tanto os inimigos, aqui dentro do contexto aqui, desse povo que vai entrar em Canaã, que vai tomar posse dessa terra. Deus me diz assim, olha, ou vocês acabam, aniquilam com o inimigo, com o mal, ou eles vão derrotar vocês. E Deus ainda diz uma coisa ali, eu mesmo vou fazer para vocês o que eu ia fazer para esses povos, né? E Deus, gente, ele não precisa de muito, não. Deus não é ruim, Deus não é mau, Deus é amor, Deus não é carrasco. Nós sabemos disso. Nós temos entendimento disso. Não pense que eu estou lendo isso aqui e que estou sendo fundamentalista e pensando assim, nossa, o Deus da guerra que vai matar todo mundo. Não é isso que eu estou falando, não. Deus não precisa fazer muita coisa, não, gente. A gente simplesmente não expulsa o mal da nossa vida. A gente simplesmente não luta numa luta verdadeira e aguerrida contra o mal, contra o pecado na nossa vida. A gente faz pactos, né, com o mal na nossa vida, porque a gente vira amiguinho daqueles que nos tentam. Então a gente vira amiguinho da tentação, a gente cai o tempo inteiro na tentação, a gente gosta da tentação, a gente dá beijo no capeta, né? Dá beijo no capeta e vai morar com ele. Gente, porque Deus não precisa fazer nada não, é só Deus tirar a mão. A gente pensa assim que Deus precisa me castigar e Deus precisa... Não, Deus não precisa fazer isso, gente. Deus é infinito, Deus é grande, Deus é forte, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus não precisa ficar fazendo mal pra gente, não. Deus precisa ficar, não, torturando a gente, não. Nós mesmos nos torturamos. Nós mesmos colhemos o mal que nós plantamos e depois a gente não quer, né? Não, eu não mereço, né? Gente... Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O que a gente fala, né? Quem planta aí, chuva vai colher tempestade, né? Quem vai plantar alguma coisa ruim na vida vai colher o quê, né? Vai colher coisa boa? Não vai. Não vai, né? Então, Deus não precisa fazer nada. Não nos enganemos em relação a quem é Deus. Se nós fazemos pacto, né? E nós entendemos aqui pacto, estou falando de satanismo, nem estou chegando a esses extremos não, é de simplesmente eu vou compactuando com o mal, compactuar, né? Eu vou fazendo pacto com o mal, na verdade. Eu vou trazendo o mal para dentro da minha vida, eu vou trazendo o mal para dentro da minha vida, eu vou trazendo o mal para dentro da minha casa, eu vou trazendo o mal para os meus planos, para os meus sonhos, para os meus projetos, eu vou compactuando com o mal na minha vida, mas eu sou de Deus, eu vou na igreja, todo domingo eu vou à missa, olha como é que eu tenho cara de cristão, né? Aquela máscara grudada no meio do rosto. Olha só, né? Mas, se eu estou trazendo na minha vida e fazendo aliança com o inimigo, Deus não precisa fazer nada, ele tira a mão, porque ele diz, olha, você é livre para fazer as suas escolhas, e você vai passando a vida inteira, eu vou passando a vida inteira fazendo escolhas erradas, gente, e cada coisa que a gente vai escolhendo, né, vai gerando coisa ruim pra gente. Então, as minhas escolhas ruins vão gerar frutos amargos na minha vida pro resto da minha vida, gente. Né? Agora, também as minhas escolhas boas, elas vão gerar frutos bons na minha vida. Tudo que eu escolho por Deus na minha vida vai gerar fruto de santidade, fruto de vida eterna. Mas o que eu semeio na carne, o que eu semeio na corrupção, eu vou colher na carne e eu vou colher na corrupção. Não adianta a gente pensar que vai passar por essa vida impune, não, né? Às vezes a gente foi mal criado, foi criado de qualquer jeito, às vezes ninguém nem deu um castiguinho pra gente, não ensinou pra gente o que é certo e o que é errado, e a gente acha que Deus vai fazer assim com a gente também.
A gente acha que Deus vai virar pra gente e vai falar assim, ô filhinho, vem cá, né? Neném de mamãe, neném de papai, como a gente fala muitas vezes, né? Deus não vai fazer assim não, Deus vai falar assim, olha, você já é adulto, você já é adulta, então você agora escolhe, ou a gente escolhe o bem, e a gente escolhe Deus, e a gente escolhe as coisas de Deus, ou a gente escolhe o mal, né? E aí, Deus tira a mão e os resultados são ruins, como muitas vezes nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, Deus tirou a mão de Israel. Por quê? Porque Israel se afastou de Deus e fez os seus cultos idolátricos e fez amizade com aquele povo da terra e casou com as mulheres daquela terra e adorou os deuses, os Baal, né, como nós vemos aqui no Antigo Testamento daquele povo. E a idolatria do povo de Israel fez com que eles fossem exilados, com que eles apanhassem igual cachorro, né? Mas foi a escolha do povo, foi a escolha deles. E nós precisamos amadurecer e saber fazer escolha, gente. Eu não compreendo a geração mole igual a nossa, misericórdia, né? Falando isso pra mim, eu sou mole, moleza, mole, né? Mas se a gente for olhar o contexto da nossa geração, a geração frouxa, né? A geração que não sabe optar por Deus, que não sabe destruir aquilo que é mal. Então, ou nós rompemos toda e qualquer aliança com o mal na nossa vida hoje, agora, nesse momento, ou daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vai estar colhendo espinho no olho. A gente vai estar vivenciando espinho no olho, né? Aí vai chorar para ver se sai o espinho, né? Vai chorar para ver se sai o espinho. Gente, nós precisamos ser pessoas que saibam optar por Deus, que saibam expulsar o mal da nossa vida. Nós precisamos saber fazer isso. A gente precisa aprender. Nós precisamos correr atrás do prejuízo, precisamos aprender a romper com o mal. Ou nós aprendemos isso, ou nós, nessa vida, sofreremos e lá no século vindouro, como nos diz a palavra de Deus, né? Está reservado para nós a vida eterna. Mas se nós passarmos essa vida fazendo opções ruins, optando pelo mal a vida inteira, não adianta a gente pensar que vai entrar na vida eterna, que nós não vamos. Ou nós começamos a optar pelo bem, ou nós vamos morar com um capiroto e não vai ter outro jeito, né? Então vamos tomar posse do que essa palavra vem dizer para nós, onde Deus vem dizer no versículo 55, se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes dessa terra, os inimigos, os que ficarem, serão para vós espinhos nos olhos, aguilhões nos flancos, vos perseguirão na terra onde habitardes, e tudo que eu tinha pensado fazer a eles, farei a vós, né? Eu tiro a mão, vocês se viram sozinhos. Meu Deus, se Deus tira a mão, nós estamos perdidos. Gente, se Deus tira a mão, nós estamos perdidos. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entramos no capítulo 44. Capítulo 34. E o Senhor, então, vai dar uma ordem a Moisés, né? Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança. A terra de Canaã com seus limites. Então, o que Deus vai fazer aqui no capítulo 34 é falar sobre a divisão da terra, né? Vai dizer, sobre a divisão da terra não, sobre qual que é a parte daquela terra de Canaã que estava ali já sendo delimitada por Deus para ser dada ao povo. Então ele vai falar todas as fronteiras, né? Deus vai desenhar um mapa para Moisés aqui, através das palavras dele. E ele vai falar todas as fronteiras, vai delimitar e vai falar com Moisés, olha Moisés, essa parte aqui, ali, dentro desse território, isso, vai mostrar tudo detalhadamente que ele vai dar ao povo. Então Deus detalha tudo e vai dizer, lá no versículo 29, tais são os que o Senhor designou para repartir entre os israelitas a terra de Canaã. Então aqui vai ser o nome dos príncipes que vão fazer esse serviço. Então Deus vai mostrar quem que vai estar à frente, né, do serviço, da divisão da terra ali toda. Vai ser Josué, o sacerdote Eleazar, né? Então ali o filho de Arão, Eleazar, que era o sacerdote, e Josué, filho de Num, que foi colocado à frente do povo. Eles então vão tomar frente ali
desse território junto com o povo, né? Enfim. E ali, dentro dessa divisão da terra, da repartição da terra, os príncipes ali de cada uma das 12 tribos vão trabalhar então nessa divisão da terra. Então, para mostrar aqui, gente, uma coisa, vamos entender também isso. O que Deus tem para nós é real. O que Deus tem para nós não é algo imaginário. O que Deus tem para nós, por mais que quando Deus nos fale, quando Deus nos prometa, aquilo pareça algo distante de nós, distante da nossa realidade, pareça algo tão abstrato, não é. O que Deus tem para nós é algo concreto. O que Deus tem para nós é algo verdadeiro. É por isso que a gente precisa amadurecer, sabe por quê? Porque quando Deus dá algo concreto para nós, algo verdadeiro para nós, às vezes a gente não está preparado, porque a gente não se preparou. E quando Deus dá uma coisa boa para nós, uma coisa concreta para nós, uma coisa real, e que a gente pode tomar posse daquilo que Deus nos deu, às vezes a gente não está preparado, a gente faz igual uma criança, né? Que quer ali um brinquedo, e quando ganha o brinquedo, a criança despreza, a criança joga fora, a criança não brinca mais com aquilo, né? Nós não podemos ser crianças, porque o que Deus vai dar pra gente, o que Deus tem pra gente é concreto. E no final de tudo, o que Deus tem pra nós é o céu. E a gente não pode andar nesse mundo como crianças, que tudo aquilo que Deus vai nos prometendo e um dia então Deus nos dá, a gente não sabe o que fazer com aquilo e a gente simplesmente desperdiça as graças de Deus. A gente desperdiça a bênção que Deus tinha para a nossa vida. Gente, às vezes Deus tem para a nossa vida, né? Uma bênção muito grande, uma vida realmente plena, porque a palavra de Deus diz assim, que o que nós temos para essa vida, essa aqui enquanto nós estamos vivos na carne ainda, é 100 vezes mais, o cêntuplo. O que Deus tem para nós é o cêntuplo. Mas nós não estamos preparados porque nós somos infantilizados, nós não estamos preparados para o cêntuplo e quando Deus nos dá o cêntuplo, a gente pega o cêntuplo, joga no lixo, né? Coloca dentro de um saco plástico, amarra e joga dentro do caminhão de lixo. Por quê? Porque a gente não está pronto para aquilo. Porque a gente não sabe nem viver aquela realidade. Charlene, como é que eu vivo o cêntuplo de Deus, né? O que a palavra de Deus ensina para nós? De como é viver o cêntuplo. Viver o cêntuplo é tomar posse daquilo que Deus tem para me dar e vivendo na santidade, vivendo na vontade de Deus, nos esforçando cada dia mais para nos tornarmos pessoas melhores, porque não é aquilo que a gente tem, não é aquilo que a gente sabe fazer e nem é aquilo que os outros pensam de nós. Mas é aquilo que nós somos de verdade, é que vai valer quando nós formos tomar a posse da terra. Quando nós formos tomar posse da promessa, é aquilo que eu sou. Eu sou filho de Deus, filha de Deus, e eu vivo como filho de Deus, como filha de Deus de verdade. Eu tomei consciência de que eu não sou qualquer pessoa. Eu tomei consciência de que eu sou filho amado de Deus, filha amada de Deus. Eu tomei consciência de que Jesus morreu numa cruz, numa morte terrível, para me salvar. Eu tomei consciência do valor que eu tenho e que eu não vou me desvalorizar enquanto eu estou nesse mundo. Eu tomei consciência de que eu nasci para coisas maiores, que eu nasci para coisas superiores e que eu não nasci para os restolhos desse mundo, para a lavagem desse mundo. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu tenho consciência disso. E que fazer a vontade de Deus é viver uma vida em abundância. Sabe por quê, gente? Que a gente detona
a nossa vida e a gente detona a vida dos outros porque a gente é inconsequente, né? E aí aquele cêntuplo que Deus tinha para nós não somos capazes de vivê-lo nesse mundo e a gente passa a nossa vida, chega lá no finalzinho da vida, se tiver a graça e a sorte de chegar em 80 anos, chega lá nos 80 anos e fala assim: minha vida foi uma porcaria, minha vida foi um inferno. E foi mesmo, Por quê? Porque as nossas escolhas foram ruins, que nós vivemos de qualquer jeito, que nós aceitamos qualquer coisa que ofereceram para nós, né? Qualquer coisa que nos ofereceram a gente aceitou. Meu irmão, minha irmã, cada dia que passa eu tomo mais consciência de que nós precisamos nos valorizar, que quando a gente aceita pouca coisa, a gente vai sofrer as consequências da pouca coisa que a gente aceitou. Esse povo ficou 40 anos no deserto para aprender que precisava amadurecer para tomar posse da terra. E eu hoje, Charlene, sou chamada por Deus a parar e pensar: olha, também já se passaram 40 anos na sua vida. É como se eu tivesse nascido no deserto, né? Aquele povo ali atravessou o Mar Vermelho. Aí eu nasci no deserto, agora eu estou tomando posse de Canaã, né? E Deus pergunta para mim: tá certo, né? Ao longo do deserto você fez um monte de escolha ruim, agora? Quais serão as suas escolhas daqui para frente? Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que se passa na sua cabeça. Eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei o que você tem decidido, mas eu vou falar para vocês que eu decidi que a partir de agora eu vou reinventar a melhor versão de mim mesma. Eu tomei essa total decisão na minha vida agora. Se eu vou conseguir, eu não sei. Qual caminho que eu vou traçar para isso, eu não sei. Mas eu digo a você, eu tomei a decisão de que eu preciso retirar de mim a melhor versão de mim, porque eu não tinha retirado ainda. Eu tomei consciência de que eu preciso descobrir em Deus, e eu vou fazer isso. Em nome de Jesus eu digo para você, e eu estou te convidando a fazer isso também. Eu estou te convidando, porque o que nós fizemos daqui para trás, gente, infelizmente não tem mais jeito de voltar lá e consertar, não tem jeito. Mas daqui para frente, nós temos que pensar qual é a versão de mim que eu quero agora, né? A gente hoje está na era da informática, então a gente atualiza o tempo inteiro, né? Novas versões melhoradas. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Qual é a versão melhorada que eu posso buscar de mim no Espírito Santo hoje? Eu preciso entrar no Espírito, eu preciso entrar nesse terreno espiritual, eu preciso entrar no coração de Deus que é meu Pai e que me ama. Eu preciso entrar no sacratíssimo coração de Jesus, como nós, então, nesse final de semana, nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Eu preciso entrar nos corações de Jesus e de Maria, esse homem, né? Que Jesus foi o verbo manado, então se tornou homem. Maria, a Virgem Maria, foi essa mulher obediente a Deus. Eu preciso entrar nesses corações e descobrir qual é a versão de mim mesma. Eu preciso entrar no coração do Pai, no coração misericordioso do Pai, no coração amoroso do Pai. E eu preciso, dentro do coração de Deus, descobrir qual é a versão melhorada de mim mesma. Eu preciso entrar na dinâmica do Espírito Santo e descobrir no Espírito qual é a versão atualizada que o Espírito Santo tem para mim. Eu preciso descobrir em Deus, eu preciso descobrir na Santíssima Trindade aquilo que Deus pensa a meu respeito. Aquilo que eu retomo aqui várias vezes nesses vídeos, né? Santa Teresinha dizia isso. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E eu preciso hoje entrar no seio da Trindade para desmistificar
aquilo que foi dito e feito ao meu respeito, ou talvez aquilo que até eu mesma fiz a meu respeito. Eu preciso entrar no seio da Trindade hoje e atualizar uma nova versão de mim. Preciso. Eu preciso descobrir quem sou eu no coração de Deus. Eu preciso. E eu digo a você, você precisa entrar hoje no seio da Santíssima Trindade. E você precisa atualizar uma nova versão de si mesmo. E você precisa descobrir no coração da Santíssima Trindade quem é você. Você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito. Eu preciso saber o que Deus pensa a meu respeito, não é? Diante das desvalorizações que o mundo fez de nós, diante do pouco caso que o mundo faz de nós, diante da desvalorização que as pessoas fizeram de nós e nos tiveram em conta de porcaria, como se nós fôssemos qualquer coisa, aquilo que nós mesmos fizemos de nós muitas vezes, pensando que nós éramos qualquer coisa e por isso nós nos sujeitamos a qualquer coisa que o mundo nos ofereceu, nós precisamos hoje redescobrir o nosso valor. Meu irmão, minha irmã, eu passei a minha juventude, ou uma parte dela, eu passei fazendo muitas serenatas, né? Junto com os irmãos de caminhada. E uma música que não faltava nessas serenatas era: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, né? O povo lá do Recreio vai lembrar disso aí. Eu venho falar, dizia a música, do valor que você tem. E aí a música dizia, olha, ele se move em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante. É você, às vezes a gente cantava, às vezes a gente dizia, há algo importante em você, né? Então nós precisamos entender que nós temos valor. E aí nós cantávamos a plenos pulmões, sem saber cantar mesmo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ou eu aprendo hoje que eu tenho valor e que o Espírito Santo se move em mim, ou eu estou fadada ao insucesso na minha vida e na vida eterna, né? A vida eterna vai ser a morte eterna para mim. Então que Deus nos ajude nesse dia a sabermos o valor que nós temos. Nós nos consagramos mais uma vez ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, pedindo a graça de sermos mais de Deus e de descobrirmos quem Deus quer que nós sejamos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.